Daniel capítulo 10. Nós vamos ler apenas o versículo 12 e depois nós vamos orar. Amém? Abriram Daniel capítulo 10, versículo 12. Posso ler? Amém. Diz assim: então me disse, não temas, Daniel. Esse aqui é um anjo falando com Daniel. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. São ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos expor as nossas vidas a Ti. Amém. Nos colocar hoje debaixo da unção do Seu Espírito. Senhor, nós sabemos que nesse dia frio, o Seu Espírito pode nos aquecer. E nós abrimos mão de todo conceito humano, natural, que estabelece limitações em nós em relação a compreender a Sua palavra. Nós abrimos mão disso e contamos agora, hoje, com a ajuda do Seu Espírito, sim, Pai, declarando que o Espírito da palavra vai fazer o que diz em Hebreus 4,12, penetrar como uma espada afiada de dois gumes, para produzir discernimento, abertura dos olhos do entendimento. Nós fazemos que toda argumentação caia por terra em nome de Jesus, e que o Espírito da palavra, sim, promova iluminação nas áreas mais escuras, nos recônditos, nas áreas mais íntimas onde há confusão. Nós declaramos luz, a luz da palavra, amém, que é a lâmpada para os nossos pés, sim, e declaramos, Pai, a abertura dos olhos do entendimento, amém, para que possamos experimentar aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã e para os dias que o Senhor planeja para nós adiante de nós. Muito obrigado, amém, Senhor, em nome de Jesus. Você crê? Amém. Aleluia. Amados, como eu disse, eu pretendo não ser extenso. Deus tem me ajudado a fazer isso. E eu descobri que quando eu pregava mensagens muito longas, isso é a minha experiência, tá? Não quer dizer que isso é um padrão para todo mundo. Quando eu pregava mensagens muito longas, eu estava na tentativa de que as pessoas entendessem. Por isso que eu repetia, eu ia, falava de novo, voltava, quase como se não fosse suficiente. E embora isso exista, né, a nossa necessidade como ministro, trabalhar para que as pessoas entendam, eu tenho me trabalhado para confiar que Deus vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Amém. Então não sei quanto a você, mas eu quero lhe abençoar com isso. Eu estou hoje debaixo de uma atmosfera de consciência acerca da palavra, que ela é espírito e é vida, e que aquilo que eu vou dizer vai entrar no seu coração. Amém. Amém. Não só a informação, mas a revelação. Amém. E Deus, ele tem essa capacidade de tratar na coletividade, mas com peso específico, personalizado. Obrigado, ele trabalha junto, mas ele consegue ministrar no indivíduo aquilo que ele deseja receber. Amém. A única coisa que pode impedir que isso aconteça é se nós estivermos indiferentes, é se nós estivermos incrédulos, é se não houver em nós aquela condição que faz com que atraia o que Deus tem. Que condição é essa? É o que a Bíblia chama é o que nós chamamos de expectativa. Porque a Bíblia diz que Deus é achado dos que o buscam. Isso. Você nunca vai achar Deus tropeçando nele. Você só vai achar se você estiver buscando. Então, eu estou dizendo isso para que a gente alinhe o coração, amém? E crie expectativa. Porque todo culto para nós, amados, pode ser glorioso, pode ser poderoso, se a gente tiver com essa expectativa. Se a gente não tiver indiferente, se a gente se colocar na posição, a palavra é para mim, Deus tem a capacidade de falar comigo, e mesmo que Ele esteja falando na coletividade, essa palavra pode ser tão específica, amém, que vai me levantar, então não tem como não acontecer. Isso mesmo. Amém? Amém. Então, falando sobre a dinâmica, mas da vida cristã, a vida cristã consiste em se relacionar com Deus, amém? E eu quero me remeter ao princípio de tudo. Deus criou o homem com essa intenção de que ele fosse uma família com Deus, de que ele governasse sobre as coisas criadas. E você sabe, não é a minha mensagem, então não vou me aprofundar nisso. Um dado momento, esse plano original, esse plano inicial de Deus foi comprometido porque o homem pecou. Esse pecado ele abriu a porta para a entrada da morte e os seus derivados, porque a morte não é só morte física. A morte física é uma consequência do espírito da morte que entrou na terra, começou a produzir espinhos e abrolhos, e a interação de Deus, que era o plano inicial.
de estar fluente, acontecendo constantemente o reino do céu na terra, ele foi comprometido por causa disso. E agora o plano total de Deus não foi comprometido, mas ele passou a condição do homem com Deus passou a ser passiva de conserto, de ajuste das coisas. Quantas coisas estão entendendo? Sim. Por isso Deus começou a implantar a ideia do sacrifício, que era o cordeiro que recebia a culpa do culpado, vamos dizer assim, para viabilizar a relação, apontando para, na plenitude dos tempos, Jesus vir resolver esses paliativos. Você está comigo? Sim. Mas a base que eu quero lançar, porque isso precisa ser normal para nós. O que é que precisa ser normal para nós? A manifestação de Deus na nossa vida, nessa terra. Tem que ser normal para mim e para você a bênção do Senhor. Tem que ser normal para mim e para você os milagres. Amém. Amém. E Deus quer isso desde o começo. Houve um grande comprometimento. Esse comprometimento abrangeu, alcançou a mim e a sua vida como pessoas humanas, naturais. E eu quero salientar, independente do que a gente fez ou deixou de fazer. Sim. A morte alcançou o mundo independente do que o homem pratica. Isso é que às vezes a religião não sabe explicar. As práticas erradas foi por causa da entrada da morte, e não o contrário. Vocês estão comigo? Sim, glória. Então tudo isso de alguma forma nos atingiu. Mas Deus não ficou passivo. Deus não ficou conformado com esse comprometimento do plano inicial dele. Ele começou a trabalhar no sentido de restaurar isso. E por isso, lá em Gênesis 3,15, quando ele vai anunciar a consequência do pecado de cada um, ele diz: a serpente porém inimizade entre ti e a mulher, entre seu descendente e o descendente da mulher. Você, serpente, vai ferir o seu calcanhar, mas o descendente da mulher vai pisar na sua cabeça, ou seja, vai tirar a sua autoridade. Ele estava falando que teria uma hora onde essa condição de sujeição que a humanidade se colocou ao diabo seria extinta, porque um novo rei nasceria. Amém. E quebraria essa autoridade. Você está comigo? Sim. O que é que isso mostra? O desejo de Deus de restaurar esse plano. Você acha que Deus criou o homem e colocou ele na terra para ele viver cheio de dificuldades e de limitações, como a gente tem vivido algumas vezes? Não. É só você pensar no cenário. Tudo que Deus fez terminava assim, viu Deus que era bom. Fez terra, separou da água, peixe, árvore, blá, 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 e viu Deus que era bom. Não vai ter nada dizendo assim, e isso era ruim. E Deus fez isso para maltratar. E ele fez isso para o homem. Não. No plano original de Deus, não tinha nada que trouxesse dor, dano. Tudo perfeito. E Deus viria, sistematicamente, periodicamente, e se manifestaria ali para ter um contato direto com aquele que ele estabeleceu na terra como seu representante. Então essa era a ideia, que houvesse uma interação, um contato constante de manifestação do céu, ou melhor, entre o céu e a terra. Você está comigo? Sim. E Mateus 6,10, por exemplo, você não precisa abrir. Isso é 4.000 anos depois de Deus ter criado tudo, de ter havido esse comprometimento. Estava lá Jesus ensinando as pessoas a orar e a dizer: que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Então Deus nunca perdeu esse propósito, essa ideia de que a vontade dele se manifeste aqui. De que as coisas aconteçam aqui como funciona no céu. E aí, amados, quando a gente olha pela perspectiva do propósito, não sei se você entende, por exemplo, Deus fez tudo certo, tudo bom, fez para ser bom, inclusive a minha vida. Aí houve comprometimento? Houve comprometimento? Houve, com certeza, mas ele não desistiu disso. E para que esse plano não fosse comprometido, ele provisionou a redenção. Deus fez um grande investimento. Quando você olhar para você mesmo, que o diabo estiver querendo lhe depreciar, dizer que você não vale nada, Deus fez um grande investimento. Investiu alto para comprar de volta a mim e a você, para que não fosse comprometido de forma definitiva aquele propósito inicial. Então, aquilo que Deus fez em Jesus, por meio de Jesus, para beneficiar a mim e a sua vida, não visava apenas nos tirar desse mundo e nos levar para o céu um dia, mas visava restaurar aquele plano original, para que a gente vivesse aqui na terra aquilo que Ele deseja que a gente viva. Então, uma coisa que a gente tem sempre falado aqui, a gente quer que você entenda isso,
é que a Bíblia diz que Deus já fez. Teve um tempo que Deus estava fazendo, mas na realidade cronológica, da linha do tempo que eu e você vivemos como igreja, Ele já fez. O plano começou, foi comprometido, começou um trabalho para restauração, cronologicamente falando, estava ali, ó, restaurando, até Cristo. Quando chegou em Cristo, consumou-se a restauração. Amém. Está consumado. Amém. Glória a Deus. Então, para hoje, tudo já está consumado. Então, no que diz respeito ao que Deus tinha que fazer para consertar aquele que foi comprometido, Ele já fez. Então, o que falta? Falta a gente entender qual é a nossa parte nessa interação, que não tem a ver com mérito, que não tem a ver com sacrifício, porque todas essas coisas Jesus fez. Então, qual é a nossa parte? Tem coisas simples, fáceis, porque o diabo quer pintar as coisas como se fosse difícil demais. Mas para que essa interação do céu com a terra nunca deixe de acontecer, as manifestações, os milagres, tem coisas simples, fáceis, que eu e você temos que aprender e nos familiarizar com elas para que elas não sejam apenas práticas na nossa vida, mas que elas sejam parte da nossa vida. Amém. Glória a Deus. Então aqui ou não? Isso é para você, isso é para mim. Essa palavra é tão específica e Deus quer que a gente entenda. Então você se coloca dentro disso. Deus está falando comigo. Essas coisas que Ele está dizendo tem a ver com a minha vida. Aquilo que não está em ordem, essas coisas que Deus está falando é para que elas entrem em ordem. Então você não fique indiferente a essas coisas. Amém. Então, basicamente, amados, quando alguém prepara uma comida, bota na mesa e diz que você pode comer, a única parte que você tem que fazer é o quê? Primeiro, você precisa acreditar que aquilo que foi feito foi para você. Amém? Amém. Já estão pegando aí? Sim. Amém. A primeira coisa que você tem que fazer, que é indiscutível, é que você tem que crer sem reserva que aquilo é para você. Porque as reservas é as coisas que o diabo cria. Lembra as mentalidades que vão sendo construídas de indignidade, de impossibilidade. E aí você vê acontecendo com um, com o outro, e você diz, mas para mim não. Volta aqui, ó. Deus trabalhou no processo de restauração daquele que foi comprometido no começo. E quando Jesus disse está consumado, Ele estava dizendo, resolvi. Aleluia. Então a mesa está posta. A mesa está colocada. Eu e você precisamos resolver qualquer reserva que possa comprometer a ideia de que essa mesa é para mim. Essas coisas são para mim. Cura, saúde, preservação, libertação, provisão, Amém. alegria. Amém. Tem gente que já assumiu a ideia de viver triste. Misericórdia. Agora, às vezes o que mais estabelece confusão, amado, é a gente falar sobre tudo isso como algo pronto e não está acontecendo. Aí que entra as comparações. Por que fulano está acontecendo e não está acontecendo? Porque Deus já disse que quer, mas não faz. O homem da data não faz. Uma questão não é não faz, Ele já fez. Eu tenho que pegar. Aí a gente tem que entender, se a mesa está ali para mim, e eu não tenho mais problema de entender, essa mesa é para mim. E sabe, amados, que às vezes a gente passou tanto tempo lidando com privação e com falta que a gente vê as coisas e... Sabe aquela história de assim, é bom demais para ser verdade? Isso é um versículo apócrifo, isso é coisa das trevas, do mundo. Nós temos na nossa natureza a aptidão para receber o que é bom, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Aleluia. Glória a Deus. Agora, o que é que essas coisas, tudo aqui que eu falei, tem a ver com o texto que a gente leu? Parece que não tem relação nenhuma, né? Talvez alguém esteja dizendo, nem me lembro mais que texto foi lido, né? Acho que o Espírito me revelou que tinha alguém pensando, nem me lembro mais o que foi lido. Daniel 10, 12. Nós lemos Daniel 10, 12, o que é que diz lá? Aquele texto ali fala sobre um ambiente de oração, onde Daniel estava clamando por coisas que ele precisava, que ele desejava, e Deus manifestou a resposta através de um anjo. E quando esse anjo vem, amados, ele se apresenta a Daniel. Tem toda uma história que envolve isso, mas a ênfase que eu quero dar é que ele diz assim: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração e compreendeu, são ouvidas as tuas palavras. E a ênfase é o que ele diz na última frase, e é isso que Deus quer ministrar ao meu e ao seu coração. Você precisa sair daqui hoje entendendo. Se eu não entendi muita coisa, mas isso eu preciso entender e alinhar. O anjo disse assim: eu vim por causa das tuas palavras. Glória. A minha versão diz assim: eu vim em resposta a elas. Eu vim em resposta a elas. Responder elas. A NVI. Então tem um grande poder, amados, sobre a forma que a gente, naquilo que a gente fala,
Mas não só, a ênfase não é só o poder que as palavras têm, mas a necessidade que eu e você temos de gerenciar de forma efetiva, de forma correta, alinhada essas palavras, porque o céu responde às palavras que a gente fala. Amém. Entende que isso é para você. Você não precisa ser PhD em teologia, você só precisa receber esse nível de iluminação que Deus está trazendo. Essa mensagem hoje é sobre o que, pastor? Eu quero a interação do céu, eu quero a interação de Deus na minha vida, eu preciso de milagres, eu preciso... E uma das coisas, duas coisas básicas que precisa ser resolvida de forma definitiva na minha vida para que isso tenha fluxo. Primeiro é que eu preciso crer sem reserva. Amém. O que é que cria as reservas? É você ficar pensando em mérito. O diabo aponta todos os erros, as falhas, os pecados. Aí logo você se sente não merecedor. Então você tem reserva. Se tem reserva, não se aposta. Se tem reserva, não recebe. Essa é a primeira coisa e mais básica. Quando eu digo mais básica, eu não estou dizendo menos importante. Sim. Eu estou dizendo que ela tem que vir primeiro, senão as outras não vêm. Crer indiscutivelmente, indubitavelmente. Sabe o que é indubitavelmente? Sem dúvida. Diga, eu creio, indubitavelmente. Indubitavelmente. Você aprendeu a falar uma palavra polissílaba. Que também é cultura. Amém. Eu creio indubitavelmente. Amém. Indubitavelmente é uma palavra que traduz uma das expressões que eu mais gosto de Abraão, e na quarta-feira eu falei aqui. Plenamente convicto. A primeira coisa, mas a gente precisa resolver qualquer coisa que cause fissura nessa convicção do favor. Isso só pode ter em nós. De o que Deus fez. Que Deus fez. Por meio de Cristo. É para mim. Eu não sei como você vai fazer isso, mas faça isso olhando para dentro de você. Sem pensar em outra coisa. Sem pensar, pense, é para mim. Amém. É para mim. Essa é a primeira coisa que a gente precisa resolver. E quando qualquer acusação vier, você vai dizer, é para mim. Mesmo que as pessoas digam que você é louco, não. Às vezes você vai falar do nada. Isso mesmo. As pessoas vão pensar que você está enlouquecendo. Mas na verdade você está combatendo o bom combate da fé. Porque o diabo está dizendo, você não merece não vai acontecer, vai ver a dificuldade. Aí você diz, não, é para mim. Amém. A mesa é para mim e eu recebo indiscutivelmente, indubitavelmente. Amém. E a outra coisa mais importante, amados, é que a gente precisa alinhar o que a gente fala com essa convicção indubitável. Porque se eu digo, eu creio indubitavelmente, então, consequentemente, é muito mente numa frase, né? Mas se eu creio indubitavelmente, consequentemente, as minhas palavras têm que sair alinhadas. Isso mesmo. E eu queria que você prestasse atenção, amados. O texto diz, eu vim por causa das suas palavras. Ele não diz assim, eu vim porque Deus mandou, porque era o tempo e eu só venho se Deus mandar. Não, mas eu já disse aqui, e eu estou dizendo isso respaldado pela palavra, que Deus já fez, Ele já liberou, Ele já quer. Sobre o tempo, na maioria das vezes a gente está atrasado. Só que Ele deixou uma chave poderosíssima aqui. Ele disse, eu vim em resposta delas. O que estava faltando não era Deus liberar uma ordem, porque isso Ele já tinha feito. E o que estava faltando era a gente liberar uma palavra. É verdade. Oh, glória. Ajuda, Espírito. Aleluia. Então nem pense no vizinho, essa palavra é para mim e para você. É para mim. Como eu tenho falado, o que eu tenho falado é alinhado com as coisas que eu digo que creio, porque crer, amados, é diferente de concordar apenas. É verdade. É verdade. Crer é diferente de aceitar apenas. Se você diz que crê, mas tudo que você, toda relação com a sua crença, ela é futura, isso é uma coisa boa, mas é chamada esperança. Tem nada a ver. Fé é um negócio agressivo. Agora. Fé é agora. E diga a mesa. A mesa. Indubitavelmente. Indubitavelmente. É para mim. É para mim. Você sabe o que tem nessa mesa? Tudo. Tudo que você precisa. Tudo. Tudo que eu, inclusive dinheiro, porque parece que a vida do povo gira em torno de dinheiro. Não, mas dinheiro tem que ser um servo nosso. É verdade. Isso mesmo. Desse jeito. Veja, isso é conhecidíssimo, mas veja o que a Bíblia diz em Efésios. Vou mudar aqui as arrumações, está tudo gravado ali, porque eu sou direito, destro. E eu tenho que beber água assim, do jeito que aparece o símbolo da Efésios capítulo 1. Aleluia, aleluia. Deus é bom.
Abriram, amados? Amém. Capítulo 1 de Efésios? Sim. Conhecidíssimo, versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai nos abençoar, que um dia vai mandar, se Ele quiser, se for um tempo. É assim? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, por Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus. Isso quer dizer de forma muito simples, que tudo que eu e você precisamos, e agora estou falando especificamente porque o texto é específico, sobre bênçãos. Cura é uma bênção? Sim. Ou melhor, saúde divina é uma bênção? Ele já liberou para nós. Cura também é uma bênção? Melhor é saúde, mas se estiver doente, cura é uma bênção. Ele também já provisionou. Provisão, finança é uma bênção? Sim. Ele já provisionou. Relacionamentos saudáveis é uma bênção? Ele já provisionou nas regiões celestiais. Agora, todos nós estamos vivendo isso que a gente está falando em plenitude? Não. Por quê? Porque está faltando exatamente o que cabe a nós. Crer indubitavelmente, sem reserva, e depois falar alinhado com aquilo que a gente crê. Porque o que ele diz é que nas regiões celestiais já estão prontas. Mas quanto concorda que para eu e você interagir nessa terra, aquilo que está no céu tem que se manifestar aqui? Com certeza. Senão a gente vai ficar sempre com essa linguagem abstrata. Às vezes a gente diz assim, fulano, você está bem? Ele diz, pela fé eu estou. Ele quer dizer, não estou. Na verdade ele quer dizer, não estou. Ele diz, pela fé eu estou. Uma coisa meio abstrata, né? Bem. E se a gente não entender que o braço da fé precisa trazer essas coisas, a gente vai ficar sempre com essa linguagem que parece correta, mas na verdade é uma forma de negar sem agredir. Bem isso. Alô? Ele já nos abençoou. Uma vez, eu me lembrei de uma história. Uma vez um pastor tinha um irmão assim, que sempre sentava no mesmo lugar, um irmão de fé. E ele chegou, botou a Bíblia dele ali, e o pastor conhecia a Bíblia dele, né? E veio na palavra que o pastor queria ministrar, veio para ele citar um exemplo. E ele foi ali, sem o irmão perceber, abriu a Bíblia, num texto tal ali, digamos, vamos só hipoteticamente, Salmo 23, conhecidíssimo. E no Salmo 23 ele botou 20 reais ali dentro, uma nota de 20. Aí começou a pregar sobre Deus, sobre aquilo que... E num dado momento ele disse assim, irmãos, quando Deus lhe pede algo, quando Deus quer que você faça algo, é porque já colocou dentro de você aquilo que você precisa para fazer. Aí a pessoa, amém. Quer ver? Eu vou lhe explicar. Fulano, abre aí a Bíblia no Salmo 23 e me dê 20 reais. Aí o irmão ficou E se eu não tiver? envergonhado assim, porque ele pensou, como assim eu vou lhe dar 20 reais? Abra no Salmo 23, irmão, e me dê... é como se eu fosse Deus e você um filho dele. Eu estou dizendo, abra a Bíblia no Salmo 23 e me dê 20 reais. O irmão envergonhado, o pastor vai passar vergonha. Aí abriu com todo cuidado, quando ele abriu ali que tinha os 20 reais. Pra quê? Você está vendo? Por que você acha que eu pedi com tanta convicção para que ele me desse os 20? Porque fui eu que coloquei os 20 lá. Aleluia! Eu já sabia que estava lá. Glória a Deus. Revelação pura. Desse jeito. Quando Deus instiga a mim e a você para dar a Ele uma resposta, Ele não está pedindo nada que antes Ele não já tenha colocado. É verdade. Glória a Deus. Mas aquela pessoa teve que romper com medo, com a frieza. Com a frieza, não é nem a frieza a palavra que eu quis dizer, com o frio que deu na barriga. E abrir ali, mesmo sem sentir, porque tem que andar, nós temos que andar, mas na convicção da palavra. Amém. E quando ele abriu, estava lá. Ele precisou romper em fé e fazer, para entender que quando Deus pede algo de nós, antes Ele já colocou lá aquilo que Ele precisa. A gente que não achou. Então, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Tudo que eu e você precisamos já está lá. Glória a Deus. Mas para que isso se manifeste, eu tenho que usar o braço da fé para fazer. E na maioria das vezes esse braço é manifesto através daquilo que a gente fala. O primeiro degrau, amados, da fórmula, vamos dizer assim, da fé, é ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir.
Aí depois eu preciso falar aquilo que eu creio. E depois que eu falo, eu tenho que agir em direção àquilo que eu falei. Desse jeito. Você está comigo? Bonita mesmo. Então o texto diz que ele já nos abençoou, que ele já fez. Agora, para que essas coisas se manifestem, eu preciso cumprir isso. É a minha parte, não tem nada a ver com ser o melhor crente, nunca ter feito nada de errado, jejuar 18, não tem nada a ver com isso, amados. Tem a ver com crer. Na verdade, a gente só vai se livrar completamente de fazer coisas erradas quando a gente estiver imerso, completamente imerso na consciência de quem nós somos em Deus e que tudo que acontece é por causa do favor, da graça. Isso nos tira do ambiente do pecado. É verdade. Oh, glória. Agora, fica com essa frase que me veio ontem. Palavras são sementes que sempre germinam no solo fértil do reino do Espírito. Diga, palavras são sementes que sempre germinam no solo fértil do reino do Espírito. Agora, o que é? Isso é uma verdade absoluta. Agora, o que vai pedir de mim, de você, um gerenciamento intencional, é que quando eu falei reino do Espírito, eu estou falando de tudo aquilo que funciona no âmbito espiritual. Eu não falei só da luz. Eu não falei só de Deus. Silêncio. Quantos estão capturando já? Quantos estão entendendo? O que eu estou dizendo é que existe um poder tremendo na reverberação de palavras, naquilo que você fala. E o reino do Espírito como um todo, da luz e das trevas, de Deus e do diabo, é como se fosse um grande canteiro arado, adubado, preparado para receber aquilo que a gente fala. Não é só Deus que vai receber as nossas palavras. As trevas ou a luz vai fazer alguma coisa com o que a gente está falando. Agora, preste atenção, o que determina quem vai receber essa palavra para transformar em resposta, não é o meu desejo. Quem vai determinar quem recebe o que vai determinar quem recebe essas mensagens é a natureza daquilo que a gente fala. Quantos entenderam? Sim. Se eu falo vida, o reino da luz recebe e transforma em milagres. Se eu falo morte, o diabo recebe e multiplica aquilo em dores, em falta. É bem isso. Sabe, mas Tiago diz que se você controlar a sua língua, você controlou a sua vida. Ele diz que a língua é como se fosse uma pequena fagulha que põe em chamas uma grande selva. Diz que é como um Titanic que, por maior que seja, muda a sua direção por um pequeno leme. A língua é o leme. Quer base bíblica para isso, para você não pensar que eu estou filosofando entre o nada e o desconhecido? Provérbios capítulo 18. Você está ouvindo essa palavra hoje para quê? Para vivê-la, para praticá-la. Desse jeito. Amém. Sobre o que essa palavra, pastor? Sobre gerenciar de forma intencional o que a gente fala, para que no reino do Espírito a nossa semente, chamada palavra, caia sempre no solo da vida. Amém. Provérbios 18, versículo 20. Provérbios 18, versículo 20. Do fruto da boca, pessoas inteligentes. O que é o fruto da boca? Palavras que saem na boca. É o que você fala. Do fruto da boca, enche-se o estômago do homem. Claro que aqui é uma linguagem figurativa, mas ele está querendo dizer, a gente se alimenta daquilo que a gente fala. Quantos concordam comigo que tem coisas que, se você comer e não forem coisas boas, vai fazer mal? Ah, eu já estou com tanta fome que eu vou comer estriquinina. Vai comer e morrer. Porque não é só o fato de você estar comendo que quer dizer que ele vai produzir o que você precisa. Seu tipo, né? Estão ouvindo, amados? Você está entendendo o que Deus está falando? Uma palavra simples demais essa de hoje. Para todo mundo, para nós, para mim. Ó, do fruto da boca enche o estômago. O produto dos lábios o satisfaz. O que é o produto dos lábios? Palavras. Agora, preste atenção no 21. A língua tem poder sobre a morte e sobre a vida.
Bacana. Aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Lembra que eu disse que as palavras são sementes que sempre vão ser acolhidas pelo reino do Espírito. Só que o reino do Espírito tem dois aspectos: a luz e as trevas, o bem e o mal. E o texto diz que no poder da língua de qualquer pessoa, inclusive crentes, tem morte e tem vida. E ele ainda conclui dizendo: aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Eu vou comer um fruto bom se eu utilizar bem. É possível utilizar mal? Claro que é. Se eu falo desalinhado com a verdade, não tem perigo, amados. Igual eu falo a vida vai gerar vida, se eu falo morte vai gerar morte. Olha, só acontece comigo. Só piora. Fulano era ruim quando eu me casei, agora está pior. Só vai piorar. Tu acredita que eu ia dizer isso? Aí nós vamos cantar aquela música, né? Desconverter aquela música, só vai piorar. Só vai piorar. Porque entende isso, mas eu estou tentando ser o mais simples possível. Fecha os teus olhos e visualiza. Quando você está falando, tem uma plateia no reino do Espírito para colher o que você fala, para receber o que você fala. Louco que você diga exatamente o contrário do que Deus diz. Eu você falo das trevas, para poder implantar câncer, para implantar medo, para implantar falta financeira, para implantar chifre, separação. Mas a contrapartida, mas é que não existe só essa plateia do mal, não. Desse lado aqui também tem anjos. Aleluia. Anjos esperando que você diga palavras para colocá-los em ação. Amém. Amém. Glória a Deus. Alô? Amém. Isso é bíblico, pastor? Vamos aqui. Hebreus capítulo 1. Você está sendo abençoado? Muito. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores. O que é ministradores? Trabalhadores, eles ministram. Os anjos ministram. Ministram o quê? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para trabalhar, para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna. Quem vai herdar a vida eterna? Eu. Você já recebeu? Glória a Deus. Então os anjos estão esperando o meu e o seu comando, para a semelhança de Daniel, dizer: vim por causa das suas palavras. Amém. Do jeito que o anjo vem e diz: vim por causa das suas palavras, a morte, a doença entra e diz: vim por causa das suas palavras. A falta financeira: vim por causa da sua murmuração. Bem isso. O diabo não quer que a gente entenda essas coisas. É. Por isso que ele criou tantos argumentos aparentemente verdadeiros e religiosos. Por exemplo, a gente foi ensinado a não falar o que crê, porque as pessoas dizem que falar o que crê é negar. É negar as circunstâncias. Não, ninguém está aqui para negar as circunstâncias. A gente está aqui para praticar a palavra que diz em 2 Coríntios 5,7. Nós não vivemos por aquilo que vemos, mas vivemos pela fé. As coisas estão ruins no mundo, estão. Mas essa não é a única verdade. A verdade é que, embora eu esteja no mundo, eu não faço parte dele. E a Bíblia diz que em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, e em tempo de escassez desfrutarão de fartura. Amém. Amém. As pessoas que se sobressaíram e prosperaram na pandemia foi as que creram e falaram, crentes ou não, que aquilo não era uma sentença sobre a vida delas, mas era uma oportunidade de romper para se reinventar. Há mais gente endemoniada que nunca viu nem onde Jesus passou, dando lição a muito crente. É verdade. Desse jeito. E aí? Não, aconteceu isso aí eu pensei, tenho que reinventar. Isso é falar de acordo com a palavra, mesmo sem saber. Amém. E o cara se sobressai. Eu quero que você se ligue nisso. Sabe que eu não sou muito místico, eu tento muito ficar na palavra, mas, amados, angelologia é uma doutrina bíblica. Os anjos existem para trabalhar a nosso favor. Amém. Eu creio. Você nunca precisa orar para pedir para ver anjo, porque isso não vai mudar nada. Se a gente tivesse que ver alguém, a gente queria ver Jesus, mas a Bíblia diz que bem-aventurados os que não viram e creram. Agora, mesmo sem ver, eles estão esperando que a gente dê comandos. Amém.
de fé para vir e agir e dizer como ele disse a Daniel: Daniel, eu vim por causa das suas palavras. No contexto desse texto vai mostrar que houve uma batalha espiritual e que teve um principado naquele lugar que ainda reteve a resposta por 21 dias. Não é a ênfase da minha mensagem, eu estou só pontuando aqui. Mas ele diz: no dia que você falou, eu vim. Imagina. Ou você esqueceu? Então me disse: não temos, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te diante do teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Desde o primeiro dia são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa delas. Agora, eu quero encerrar. Já, pastor? Já, a palavra boa é curta. Eu quero encerrar trazendo iluminação para você entender isso. A palavra que o reino da luz recebe é a palavra da fé. Amém. É desse jeito. Por isso, converter a boca. Por isso, amados, falar é uma parte importantíssima no processo da vida cristã. Amém. Que as pessoas têm ignorado, não têm ministrado, não têm ensinado. Mas o cara parece que só é crente no dia que está na igreja. Ou não só no dia, na hora que está na igreja. Aí quando sai daqui, fala como o mundo fala, pensa como o mundo pensa, a boca é uma fossa. Uma das coisas que a gente precisa converter primariamente, amados, logo depois da gente ter convicção de ter sido feito novas criaturas no nosso homem interior, é alinhar o que a gente fala com o que está dentro. É porque a gente parece que quer agradar o povo, o meio, o sistema. Mas se eu fosse agradar as pessoas que dentro desse carro que eu trabalho fala que a próxima variante vai matar todo mundo, Ai, Jesus. vai para lá com isso. Vai amaldiçoar a outra. Eu estou esperando dias melhores. Aleluia. A Bíblia diz: o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Amém. Eu estou esperando as manifestações de favor, que o Salmo 126 vai se cumprir na minha e na sua vida, que diz: aqueles que foram andando e chorando enquanto semeiam voltarão alegremente trazendo seus feitos. E as nações olharão e dirão: grandes coisas fez o Senhor, por isso estão alegres. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Agora hoje, simples assim, pianinho, nós vamos sair daqui entendendo. A mensagem de hoje foi só sobre uma coisa: eu sou crente e tenho que falar como crente. Falar como crente não é dizer está repreendido, está amarrado, nem dizer que o povo vai para o inferno, não. Isso é falar como religioso. Falar como crente é falar alinhado com a palavra. Amém. Eu sou nascido de Deus, eu sou a menina dos olhos de Deus, eu tenho saúde como um presente que Ele levou sobre si, as minhas dores e enfermidades. Amém. Ele é o meu Jeová Jireh, capaz de provisionar do nada um cordeiro para si. Aleluia. Isso é falar alinhado com a palavra. Amém. E aí, como as coisas estão? Eu nem quero saber como elas estão, eu quero dizer como elas estarão, como elas vão ficar. Isso mesmo. Glória a Deus. Eu às vezes eu fico em silêncio quando eu estou irritada. Melhor não. Melhor não. Irritação é uma hora boa para você dar voz ao que está no seu espírito. Amém. Porque deixa eu lhe dizer algo: o diabo não tem fé. O diabo não tem fé. Então quando ele joga as setas dele, e ele sempre vai fazer isso, mais crente que você seja, ele vai continuar fazendo. Quando ele joga as setas dele, ele só sabe se funcionou pela nossa reação. Ele não é onisciente. Ele não tem fé: vou lançar essa semente de dúvida e vai dar certo. Não, fé foi algo que Deus compartilhou conosco. Amém. Ele deu uma medida de fé para cada pessoa que Ele criou. Amém. Agora, Ele vê a gente reagir e diz: está funcionando. Ó, fulano está com o bico, parece um elefante. Exatamente isso. O que eu quero dizer com isso é que mesmo que haja um conflito aqui, e que até dúvidas queiram permear a sua mente, o que a Bíblia diz em Marcos 11, 23 é: qualquer um que disser a esse monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no coração. É no espírito que nós devemos ter convicção. Então isso é uma coisa que vai se repetir. Vai haver um conflito aqui, para que a gente fale o que está acontecendo aqui. Mas como a gente tem iluminação da palavra e sabe que o nosso eu verdadeiro é aqui, mesmo que aqui esteja dizendo algo, aqui vai dizer diferente, Amém. vindo daqui. Porque o que você disser aqui, saindo daqui, vai cobrir o que está vindo daqui. Amém. Desse jeito. Isso é a prática da fé. Amém. Amém. Glória a Deus.
Amém, amados? É um processo de conquista, de conversão. E quando eu digo conquista, eu não estou falando sobre mérito. Eu estou falando sobre você manter uma posição independente de. Porque eu já disse outro dia, mudança não é um evento. Mudança é um processo. E as coisas só não mudam mais rápido porque a gente aborta o processo. Porque a gente queria que fosse para ontem. Eu também queria que fosse para ontem. Mas só não é para ontem porque não depende de Deus. Exato. A gente está atrasado. Porque se dependesse de Deus, ó. Mas o que Deus quer é que a gente tenha, que seja forjado em nós um caráter de continuidade. Amados, cada obstáculo a gente vai ficar. Não. Cada coisa que não acontecer como a gente pensou, a gente vai negar. A gente vai deixar que a nossa boca fale exatamente o contrário daquilo que a gente tem aprendido. Se a gente se aplicar, amados, o combate da fé muitas vezes vai promover desconforto, porque a sua alma está gritando alto, e a sua alma faz parte de você também. Então é como se você dissesse, eu estou incrédulo, eu estou isso, estou aquilo. Mas mesmo que aqui esteja um conflito medonho, põe um guarda na tua boca, e só deixa sair aquilo que vai em linha com a palavra. Amém. Amém. Glória a Deus. Isso é o que a Bíblia chama de sacrifício de louvor. Isso mesmo. Está tão forte aqui o conflito que você está louco para dizer, isso é uma droga, parece que não vai acontecer. Na sua alma, na sua mente, as palavras já estão formuladas. Mas você vai, mergulha no seu espírito e diz, eu sou abençoado, o que eu preciso estar nas regiões celestiais. Olha, não tenha... Uma coisa que pode atrapalhar demais. Se você tiver pena de você mesmo, você está lascado. Vá logo diante de Deus para resolver isso. Estou dizendo que você é a pior pessoa, não. Estou dizendo que isso atrapalha. Então vá logo diante de Deus para resolver isso. Porque a gente precisa de intrepidez. Amém. Uma pessoa que tem pena de si mesmo não tem intrepidez. Ela acha que todo mundo falha com ela. Ela acha que ela é vítima de todos. Porque eu não faço nada de errado para ninguém. Porque não sei o quê. E o diabo parece ser seu melhor amigo nessa hora. Mas está só lhe empurrando para baixo. Então resolve problema de autocomiseração. E se quiser chamar a atenção, chame pela intrepidez. Amém. Chame pela ousadia. Porque assim é que a gente vai construir os testemunhos, irmão. Ó, um dia eu já fui mais mole do que diarreia. São uns exemplos doidos, né, irmão? Eu estava pensando em outra coisa, não veio sair dessa. E agora? Sou igual a rapadura. Coisa do Nordeste. Rapadura do Nordeste. Essa não é rapadurinha mole daqui, não. A rapadura do Nordeste é doce, mas não é mole, não. Se jogar na cabeça do faz um corte. Traumatiza crânio. Então, amados, para a gente não se deter nem fugir, porque eu já estou encerrando. O que o céu vai ouvir, amados, e reconhecer é a palavra da fé. Agora, outra coisa que a Bíblia diz é que a boca fala Do que o coração está cheio. e a fórmula da fé inicial, eu já falei aqui, é como? É pelo ouvir a palavra. Como uma esponja que você encharca num líquido, seja água, leite, Coca-Cola. Quando você espremer, vai sair aquilo de que ela está encharcada. Aí o céu reconhece a palavra da fé, mas eu estou vazio da palavra. Quando as circunstâncias me apertarem, vai sair o quê? O que está dentro. Medo, falta, Rede Globo. Então o que isso nos ministra? Nós precisamos nos expor à palavra, para que ela entre em nós, para que quando as circunstâncias apertarem, saia a palavra. Amém. Jesus estava com fome 40 dias. Não é 4 horas que a gente fica. Tem gente que quando está com fome fica endemoniado quase. Né? Chato. Xinga e maltrata. Jesus estava 40 dias com fome. Mas ele estava cheio. Cheio. És filho de Deus. É fome que você tem. Transforma essas pedras em pão. Está escrito. Ele não disse eu não estou com fome. Não. Ele lançou mão daquilo que estava dentro. Olha o que diz em Romanos, capítulo 10, versículo 8, diz assim, mas o que diz? A palavra está perto de ti, na sua boca e no seu coração, a palavra da fé. A palavra da fé. Amém. Então, para essa palavra estar perto de mim, na minha boca e no meu coração, eu tenho que ter
interagido com ela. Eu tenho que ter me exposto, na verdade, eu tenho que ter comido ela para que ela esteja dentro. Isso mesmo. Entendeu, amados? Perceba, vamos falar sobre fração, sobre números, equação, coisa matemática. Que isso as pessoas têm facilidade de entender. A gente se expõe 2 horas à palavra por semana. E todas as outras horas da semana a gente está exposto às pregações do sistema, do mundo. Falta, medo, xingamento, valores invertidos. Aí você acha que o que é que vai estar mais forte? Aquilo que a gente se expõe mais. Ah, pastor, você está querendo dizer o quê? Que eu devo ficar agora dentro de casa e não ir para lugar nenhum? Não, eu não estou dizendo para você abandonar a sua vida. Eu estou dizendo para a gente ter o cuidado de enfatizar aquilo que não vai nos fazer forte. Amém. Mas vai chegar uma hora que a nossa alma vai desejar de forma tremenda a comunhão, a presença, o contato com a palavra. Vai chegar uma hora. Mas na maioria das vezes nós ainda estamos combatendo, como Paulo diz em Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos. Ainda mais com esse frio, o cara fica com vontade de não sair. Circunstâncias que acontecem, você fica... Eu quero dizer isso em amor, amados, em amor, e que o Espírito lhe ministra, assim, ó. Quando nós precisamos de algo de Deus, a gente trata aquilo com extrema prioridade. O que nós precisamos. Entenda isso no seu Espírito. Eu não estou aqui para acusar ninguém. Amém. Só quero que o Espírito ministre o seu coração. Amém. Quando nós precisamos de algo, a gente trata aquilo com extrema importância, necessidade, prioridade. Mas a comunhão com Deus, a gente sempre negocia pela mínima coisa. Ah, aconteceu meia coisa aqui. Metade de meia coisa deu errado, não saiu como eu planejei. É como se na nossa cabeça a comunhão com Deus, com a palavra, fosse sempre secundária. Qualquer outra coisa que chegar é mais importante que aquilo. Aí isso é uma palavra de pastor que quer que as pessoas não faltem os cultos. Também, mas aqui eu estou debaixo da atmosfera de Deus para dizer que as coisas sempre vão acontecer, mas e elas vão nos pegar como a gente está. Então, se a gente quer firmeza, continuidade, a gente precisa se encher da palavra. A gente precisa da comunhão. A gente não pode negociar essas coisas. Sabe quando as oposições vão parar? Nunca. Mas vai chegar um ponto que, se a gente desenvolver essa sequência de comunhão, a Bíblia diz que a gente vai desejar o Senhor e a sua presença como a corça anseia pela água. Amém. A corça é aqueles, não é aquele carro. Ali é um corça. A corça é aqueles viadinhos. Mais especificamente os que vivem nos lugares áridos. E eles passam muito tempo sem beber água. Então eles ficam naquela ansiedade caminhando para ver uma poça e beber. Mas a gente se relaciona com Deus como se fosse uma coisa tão secundária, terceirizada. Se der eu vou. Hoje não vou não. Pastor, você está me mandando recado. Irmão, eu vou ter que dizer para você. Receba como você quiser. Mas sabe que eu lhe amo. Que eu só quero o seu melhor. Eu quero que você pense em você mesmo. Amém. Porque eu tiro essas coisas por mim. Quando por qualquer outra circunstância eu me permito me afastar, mas a gente vai ficando fraco. Só que a gente não percebe. Fraqueza espiritual, você não percebe como percebe fraqueza física. Fraqueza espiritual não é percebida no corpo, é percebida nos efeitos que ela produz. Então, quando você começa a enfraquecer, você nem percebe que está enfraquecendo. Você só vai perceber que está enfraquecendo quando você tentar ser quem você era e não consegue mais. Quando você tentar ter a intrepidez que você tinha e não conseguir mais. Quando você tentar abrir a boca com intrepidez para dar um comando a uma palavra e não consegue mais. Porque você está fraco por dentro. É verdade. Entenderam? Sim. Tá, então eu vou parar por aqui porque se o Espírito não ministrar, não sou eu que vou. A minha ênfase é: o que o céu ouve é a palavra da fé. 2 Coríntios 4:3. Criei, por isso falei. Amém. Você tem que entender, amados, que você decidiu estar aqui, e aqui que eu digo não é na igreja Casa da Graça, na comunidade Casa da Graça. É em Deus. Foi você que decidiu, Ele não lhe obrigou. Inclusive você pode sair quando quiser. De Deus, não é da igreja, entende? Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque se nós decidimos estar aqui, a gente precisa entender como funciona. E o reino de Deus funciona pela fé, pela fé, pela fé. Tem que ser crente. E fé não é uma coisa que você recebe hoje, o alimento da palavra. Não é uma coisa que você come hoje e fica um ano sem comer. Lembra o pão, o maná?
Deus fazia cair todo dia. Para que aquilo é um exemplo da palavra, tipifica a palavra. O pão do céu que alimentava. Só que eles tinham que pegar todo dia. Quando Jesus está ensinando a oração, a mesma que eu falei aqui, venha a nós o teu reino, ele também fala sobre o pão e ele diz, pão de cada dia dá-nos o quê? Hoje. Podia ser, Senhor, me dê 10 pão para a semana. Sim ou não? Sim. Podia. Mas ali está o ensinamento. O pão tem que ser diário. E vale salientar que o maná que era guardado apodrecia, criava bicho. Só? Ah, não, eu vou pegar de hoje para amanhã. Aí eu vou dormir até 11 horas amanhã. Diz que quando o sol nascia, ele se derretia como se fosse gelo. E se alguém guardasse a mais para acordar mais tarde no outro dia, estava com larva, bicho. Não sério, tem que ser Diário. Tem que ser Diário. diário. Deus é isso. Amém? Dia após dia. Fique de pé.